Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. Vamos fazer contato agora com o diretor técnico do DIEESE, Fausto Augusto Júnior. Bom dia, Fausto. Bom dia, Glauco. Bom dia a todos. Fausto, a OIT divulgou que provavelmente 195 milhões de trabalhadores vão ficar sem emprego no segundo semestre de 2020, sendo que destes apenas 1/3 tem proteção social aí necessária para continuar prosseguindo, né, para ter uma sobrevivência econômica. Fausto, a gente vai ter, essa pandemia já está provocando mudanças no mercado de trabalho no Brasil e no mundo, mas ela vai provocar ainda mais. Que tipo de cenário a gente pode ver em termos de mudanças no mercado de trabalho e também de exigências de proteção social para o trabalhador? Bem, Glauco, a gente já está assistindo às mudanças, né? Acho que são dois movimentos diferentes. O primeiro movimento ele tem como origem a própria crise pandêmica, ou seja, a crise pandêmica está colocando as economias no mundo em recessão. É muito provável que a Europa, por exemplo, a redução da economia passe dos 7%. Aqui na América Latina, a expectativa é que a economia caia a mais de 5%. Aqui no Brasil, podemos chegar até a 8% de queda na economia. E isso, inevitavelmente, vai atingir a questão do emprego. O emprego já vem sendo atingido, um conjunto grande de trabalhadores já vem perdendo seu emprego, e você precisa lidar com questões subjetivas, ou seja, o Estado precisa, de alguma forma, criar mecanismos para isso. Tem várias discussões sendo feitas, mas o governo federal ele é muito reativo a qualquer alternativa muito mais estruturada com relação à questão do emprego, e a gente deve sentir bastante aí no segundo semestre. Agora, além da questão da Covid, propriamente dito, ou seja, da pandemia e as suas consequências imediatas, que nós já estamos assistindo do ponto de vista econômico, o que a crise está colocando, em geral, é uma alteração das curvas de aprendizagem, tanto das pessoas quanto das organizações, o que significa que muitas das inovações que a gente provavelmente veria nos próximos 2 anos, 5 anos, algumas até 10 anos, elas estão sendo antecipadas. E essas antecipações, em grande medida, elas mexem no emprego e mexem na realidade comum, cotidiana do trabalho. Ou seja, se a gente pegar aqui só no nosso exemplo aqui da rádio, o exemplo da TVT, ou seja, aí a gente vê como está mudando a lógica da produção da notícia, da produção da informação, vai mostrando como as coisas já estão se alterando, né? As pessoas estão mais abertas, ou melhor, elas foram empurradas para as mudanças tecnológicas, tecnologias mais maduras já estão implementadas e dificilmente isso volta. A lógica do home office está se implementando em vários setores, isso tende a permanecer. A gente tende a verificar uma mudança até do ponto de vista da alocação das pessoas no trabalho. Então, essa é uma coisa que a gente já está assistindo e deve continuar assistindo. E o que a gente espera, ao mesmo tempo, na outra ponta, que é inevitável que aumente o desemprego e a gente vai ter que trabalhar outras lógicas, né? Agora, Fausto, eu estava até lendo nesse final de semana um livro da coleção Pandemia Capital, né, da editora Boitempo, que é Construindo Movimentos, uma conversa em tempos de pandemia. E ali a Naomi Klein, ela fala que, em relação, né, às mudanças que a gente pode ter justamente nessa questão do trabalho, da economia, fala ali dos pequenos, médios empresários que estão sofrendo bastante em todo o mundo com essa pandemia e propõe ali uma solução que foi uma solução inclusive adotada em alguns momentos da história em alguns países, como na própria Argentina, ali na crise de 2001, que são as cooperativas, né? As cooperativas de fato, que unem ali trabalhadores, onde o trabalhador participa da gestão. Você acha que esse tipo de solução também pode ser uma saída para esses tempos de crise, Fausto? Mais até do que para o tempo de crise, Glauco. Eu acho que a pandemia está colocando para a gente uma série de questões e uma série de questionamentos da forma como a economia tradicional se organiza, né? A forma como essa lógica capitalista individualista vem se impondo. Não é só uma questão também do ponto de vista da produção e da organização do trabalho, é também de qual é a nossa relação com a produção, qual é a nossa relação com o meio ambiente,
com a nossa relação com o bem-estar da sociedade em geral. O que a gente tende a ver também são essas alternativas surgindo. Eu acho que não só a cooperativa enquanto lógica de produção, mas a economia solidária como um todo, ela certamente pode e deve ganhar espaço, né? Ganhar espaço por quê? Porque a lógica da solidariedade é algo que a gente está assistindo no nosso país. A economia solidária não é uma coisa nova, é algo que já existe há muito tempo no Brasil. A lógica de produção solidária, a lógica de produção cooperada, eles tendem a ser elementos importantes nesse enfrentamento, inclusive na alteração da lógica de produção. Na outra ponta, a gente sabe também que a economia solidária sempre foi uma alternativa para a organização de autoprodutores de um lado, isso a gente vê muito no campo, mas também na organização dos pequenos negócios. A forma de você pensar coletivamente é mais forte. Na outra ponta, é bem provável que a gente veja a quebra de muitas empresas. Ao mesmo tempo que você vai ter quebra das empresas, você vai ter dificuldade para que essas empresas, inclusive, paguem os seus passivos trabalhistas. E a alternativa, então, das empresas autogeridas é algo que precisa ser incentivado. A possibilidade de que o conjunto de trabalhadores assuma a gestão da empresa e, ao assumir a gestão da empresa, na troca, inclusive, dos seus direitos trabalhistas, você possa mudar a lógica de organização do controle dessas empresas. Na outra ponta, grandes empresas que vão ter, muito provavelmente, ajuda estatal, ou seja, o Estado deve colocar recursos, altas montas de recursos em grandes empresas, como a gente viu na crise de 2008, principalmente nos Estados Unidos, pede que a sociedade se organize para que a gestão dessas empresas não seja uma questão simplesmente de um dono ou de um grupo de associados ou de um grupo de empresários que estão ali dentro do seu capital acionário. A ajuda do Estado precisa alterar, inclusive, a lógica de gestão dessas empresas, de forma que o conjunto de trabalhadores, aqueles que fazem, de fato, a gestão e o cotidiano dessas empresas, possam, de alguma forma, ter participação no seu controle. Eu acho que são algumas alternativas que estão colocadas, alternativas econômicas e alternativas sociais, que podem realmente mudar a forma como a gente entende o capitalismo no mundo. E é bom destacar também, né, Fausto, que salvar pequenas empresas não é jogar dinheiro fora, como sugeriu aí o ministro da Economia, Paulo Guedes, né? Não, ao contrário, porque as pequenas empresas que empregam a maior parte dos trabalhadores no Brasil fazem a economia girar. E vamos lembrar, né, pequena empresa, às vezes a gente está imaginando sempre uma pequena fábrica, uma pequena concessionária, uma pequena loja, mas, na verdade, os pequenos empreendimentos, eles estão em todos os setores. É a padaria do lado da sua casa, é a barbearia ali na esquina, é o mercadinho. Quando a gente fala de pequenas empresas, nós estamos falando disso também. Nós estamos falando de um conjunto de trabalhadores que, muitas vezes, Glauco, não tem funcionário algum. São empresas familiares, na qual o pai, a mãe, a família, os filhos, que acabam tocando em um empreendimento. Então, quando a gente está falando na necessidade de um olhar muito cuidadoso para com essas empresas, não é aqui defender o empresário, é aqui defender um conjunto de trabalhadores que, até por a realidade, até por esse chamamento ao tal do empreendedorismo, veio trocando, inclusive, a condição, né, de trabalhador assalariado para trabalhador ali, do trabalhador por conta própria, nas suas várias formas, né? E uma dessas formas, inclusive, são essas empresas que foram sendo criadas e que vão agora, estão já, na verdade, sofrendo muito com a crise e devem sofrer para frente. Diferente de outros setores, esses pequenos empreendimentos, eles vão sofrer bastante, não só do ponto de vista da falta de investimento, da falta do capital de giro, mas também porque a tecnologia chegando mais rápido do que a gente está vendo, principalmente a partir das grandes empresas, essas empresas têm capacidade menor de concorrência, e aí a sua dificuldade aumenta. Eu acho que nós estamos num daqueles momentos em que a sociedade precisa se organizar, compreender o que ela quer e construir outras alternativas. A experiência que a gente tem da Europa pós-guerra, né, em que surgiu regiões como Mondragon, como Emília-Romana, com grandes associações e grandes cooperativas que reorganizaram a lógica de produção nessas regiões, é uma boa alternativa para a gente estudar, para a gente conhecer e, quiçá, a gente possa implementar uma nova lógica nessa organização aqui no Brasil. Tá certo, Fausto. Muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até amanhã. Até a próxima, Glauco. Bom dia a todos de novo. Bom dia.
Conversamos aqui com o diretor técnico do Diese, Fausto Augusto Júnior.